acabamos de falar isso, né? Teorema da análise vetorial aí. Então, no fundo, vai dar isso aqui. Ou seja, você transpondo, né, a derivativa vetorial para cá, tá certo? Fica FA, tá aqui, tá certo? Né? Isso aqui, né? P escalar na habla, escalar o gradiente, e daí aparece esse termo aqui. Tá? Por que está sendo repetido isso aqui? Acho que está aqui embaixo. Pronto, está aqui. Pronto, é isso que eu quero. Ou seja, o que está no integrando é isso aqui. P escalar, aquela diferença módulo cubo, né? Pode ser escrito como divergente do total, disso aqui, menos um termo que tem a sua inversa aqui. Né? Tá? Então, se você joga na integral, tá certo? Né? O primeiro termo está aqui, né? Tá? Integral disso aqui deu um termo que é integral do divergente, que vai ser isso aqui, e vai ter um outro termo que tem a função inversa, que está aqui, certo? Esse termo é semelhante a esse, porque ele tem o mesmo denominador, certo? Esses termos são semelhantes, podem ser combinados, esse aqui com esse. Tá? Numa integral de volume só. E outro termo fica um integral do divergente, ou seja, você fica com algo assim. Deixa eu fazer aqui porque a gente faz separadamente. Fica aqui. Φ igual a integral de dv'. Daí tem um termo que você combinou que veio de lá, né? ρl menos divergente de P sobre 4π ε0 vetor de diferença. E mais um termo que esse termo aqui. Pode ser escrito assim. Divergente de tudo, tá certo? Divergente de F vezes A, né? Então, P sobre 4πε0 módulo. Certo? Isso veio da regra da cadeia, né? Esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, né, dá o fluxo para fora do volume que limita o seu material, certo? Esse aqui vai dar fluxo, né? Então você tem aqui o elemento de volume, tá? Superfície sigma, elemento de área, né, e a normal para fora, certo? Elemento de área é ds', né? Isso aqui dá, pela teorema de Gauss, vai dar ds', né? Isso escalar normal, para fora do material, certo? P escalar n, né? Então você fica com esse resultado aí. Esse resultado aqui. Potencial, né? Acho que dá para ver aí, né? Tem um termo de integração de volume, né? Vocês olharem. Né? Esse termo aqui, e um termo de superfície. Né? E a pergunta é: o que vai acontecer agora nas equações de Maxwell? Dado que o potencial tem um termo de volume cujo numerador não é mais ρl, é ρl mais alguma coisa, certo? E tem um termo de superfície, que é esse aqui, né? Deixa eu... vamos chamar isso aqui de ρb, certo? Tem dimensão de densidade de carga, né? Menos o divergente de P, vamos chamar de ρb. Então, observem que no numerador aparece esse termo ρb, que eu chamei de ρb agora, certo? E a densidade de carga efetivamente no numerador é a soma desses dois termos, né? O efetivo é a densidade de cargas livres mais uma coisa nova, que é esse ρb aqui, certo? Dado essa expressão. Se houver divergente de P, tem um acréscimo ou uma diminuição, dependendo do sinal, né, na densidade efetiva de carga, e aparece no numerador do potencial. Né? Na superfície aparece um termo, tá certo? ρbs, vou chamar isso aqui. Que tem dimensão de P, que é coulomb metro quadrado, densidade de carga de superfície. Né? Então aparece um outro termo também chamado ρbs, que é o efeito disso, né, na superfície. Certo?
Dependendo da forma como eu vejo essa função P, eu posso incluir ou não esse termo. Eu vou ser um pouco mais claro nisso daqui a pouco. Talvez agora, ou talvez em outra aula. Vamos ver a circunstância aí. Certo? A gente vai comentar isso já já, certo? Bom, então, efetivamente, como é que é a função potencial, certo? Com matéria isolante e com carga livre? É isso aqui, ó. O potencial é dado por ρ efetivo, né? É isso que eu acabei de mostrar, né? De X', né? No volume, sobre 4π epsilon 0 módulo de x menos x', mais um termo de superfície que apareceu. Vou botar o x' não, tá? Sobre 4π epsilon 0 módulo de x menos x'. Então, os dipolos, eles contribuem efetivamente como tendo um elemento de superfície, carga superficial, certo? E carga de volume, a partir de um acréscimo ou diminuição da densidade de carga livre, certo? Então, é isso que acontece. Pergunta é a seguinte: quem é, dada essa solução potencial agora, certo? Quem é? Bom, rotacional de E continua sendo zero, né? O campo é rotacional por quê? Porque é menos gradiente de φ. Ele continua sendo, não mudou nada, né? Ou seja, isso já foi obtido, se você voltar para trás, tudo isso é colombiano. Essas cargas ligadas, o potencial delas, são potenciais colombianos, certo? Sendo assim, gera uma função potencial cujo gradiente dá esse vetor campo elétrico. Rotacional de E igual a zero. Tá? E a pergunta é, quem é divergente de epsilon 0E? Né? Certo? Quem é a nossa lei de Gauss? Quem é a nossa forma diferencial da lei de Gauss? Né? Que antes era só ρL, né? Certo? Independentemente de termo de superfície que aparecesse. Certo? É a carga volumétrica que aparece no mesmo jeito. Olha, só que a carga que aparece no numerador da função potencial é ρ efetivo, não é mais ρL. Então o que deve aparecer aqui é ρ efetivo. Certo? Mesmo que tenha esse termo aqui, não importa. Certo? A gente vai ver por que esse termo aparece. Né? Certo? Mas, do ponto de vista de equações diferenciais, quem vai aparecer no segundo membro da equação é o ρ efetivo. Certo? Né? Bom, se eu mexer nas equações, quem é ρ efetivo? Né? É ρ livre menos divergente, né? De P. Certo? Que é o termo ρB, né? Se eu combinar essas equações, vai dar o quê? Então agora eu tirei o ρB e botei só o ρL aqui do lado de cá. Então o divergente desse novo vetor dá a densidade de carga livre só. Se eu falar sobre o divergente de epsilon 0E, dá todas as cargas que você imaginar. Certo? Se existe um efeito líquido, ou seja, o campo elétrico é o quê? Né? Ele pega a carga livre, ele vai dentro do átomo, pega o elétron que está aqui, o próton que está aqui, calcula o campo dos dois. Certo? Vai somando o campo de todo mundo. Né? Essas cargas ligadas, né, a gente separou agora e está definindo esse novo vetor, que o divergente desse novo vetor, que não é o campo elétrico, é um outro vetor, só tem aqui do lado direito o OL. Certo? Então a gente vai batizar esse vetor do vetor de deslocamento elétrico, né, ou vetor densidade de fluxo elétrico. Certo? Então existe uma relação, né, na matéria. Se a matéria é polarizada com polarização P, então nós temos essa relação constitutiva, né? Cada material tem a sua relação de que forma a polarização responde ao campo aplicado. Né? Esse é o vetor de deslocamento elétrico ou deslocamento para os físicos, né? Eles chamam de deslocamento elétrico, tem uma razão para isso. Né? A gente, aqui na engenharia, gosta de chamar de